Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que restaurais a natureza humana, dando-lhe uma dignidade ainda maior, considerai o mistério do vosso amor, conservando para sempre os dons da vossa graça, naqueles que renovastes pelo sacramento de uma nova vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O pequeno trecho do Evangelho que nós temos hoje, como já lembrávamos, do capítulo 13 de São João, versículo 16 ao 20, é uma verdadeira pérola. E nós podemos aí já identificar como esse trecho ele tem não só uma beleza, mas ele tem uma profundidade, porque ele está numa moldura. É muito importante, quando a gente lê a Bíblia, a gente também está atento a esses artifícios, que os próprios autores e os editores utilizaram para nos ajudar, chamando a atenção. Então, se vocês observarem, espero que vocês estejam aí com o texto acessível, no versículo 16 e no versículo 20, nós temos uma expressão solene: em verdade vos digo. Então, tanto no 16 como no 20, em grego, isso se diz assim: amém, amém, o nosso amém. Então, de fato, é uma expressão de uma densidade teológica muito grande, Porque amém não é simplesmente um assim seja. Até houve uma tendência muito forte, com a reforma litúrgica, com essa questão de traduzir tudo para o vernáculo, Então, a liturgia, todos os textos. E houve uma tendência entre os liturgistas de traduzir o amém. E a tradução ficou insuficiente, ficou muito fraca, Porque geralmente se traduzia amém por assim seja. E assim seja não é a tradução mais fiel, porque seja é um desejo, ainda não é. Enquanto que o amém e o amim em hebraico é uma afirmação, é isto mesmo, não há dúvida. Por isso que quando nós terminamos as orações, sempre dizemos amém, sobretudo a oração presidencial. Quando o sacerdote termina, a comunidade diz amém. Então, esse peso desta palavra, que é justamente para dizer que ali não é um desejo, não é talvez, quem sabe, seria bom, não, mas que é. Por isso que a tradução nossa que nós temos desse amém, amém de Jesus é em verdade vos digo. Ou seja, Jesus está dizendo a verdade, não está dizendo um desejo, não está dizendo uma orientação vaga, mas ele está afirmando uma verdade. E, portanto, essa moldura é muito importante para a gente entender esta palavra que Jesus dirige aos seus discípulos no contexto da última ceia. O nosso texto litúrgico, ele retoma o contexto dessas palavras de Jesus quando introduz com esta frase, que não está exatamente no Evangelho neste versículo, no versículo 16, mas está um pouco antes, no versículo 12. No versículo 12 diz: depois que lhes lavou os pés. Então aqui se pegou essa expressão justamente para nós não perdermos esse contexto onde Jesus afirmou essa verdade. Então, depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse. Então, nós estamos na segunda parte do Evangelho de João. Quem acompanhou ontem a nossa reflexão lembra que eu falava que o Evangelho de João tem duas partes. Vai do primeiro capítulo ao capítulo 12, chamado o Livro dos Sinais, onde Jesus realiza 7 sinais para manifestar a sua glória e provocar a fé. E a partir do capítulo 13, que é o nosso texto de hoje, então nós temos o livro da glória. Aquilo que os sinais apontavam, agora se manifesta, que é a glória de Jesus na sua morte e ressurreição. E a introdução de todo esse livro da glória
é justamente o lava-pés. Como nós lemos este evangelho na Quinta-feira Santa, o dia da ceia do Senhor, e também que a igreja repete esse gesto simbólico do lava-pés, então é preciso ter presente, né? Agora, no tempo da Páscoa, nós não lemos este trecho, mas nós retomamos esse trecho. Por isso que o evangelho de hoje diz, depois de lavar os pés. E aí o que é que Jesus afirma? Jesus afirma o seu senhorio, porque se a gente lê um pouco antes, né, do texto de hoje, por isso que é sempre bom ampliar, a gente não pode ler toda a Bíblia numa celebração eucarística, não é impossível. A gente faz escolhas, mas essas escolhas não excluem, os outros trechos, precisam ser lidos sempre dentro desse contexto. Então, nesse contexto, ampliando um pouco mais o texto de hoje, nós vamos ouvir de Jesus quando ele diz que vocês me chamam de mestre e Senhor, e de fato eu sou o vosso mestre e Senhor. Então, se eu, vosso mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu fiz, também vós o façais. Então, esse é justamente o contexto para entrar nessa pérola que é a palavra de Jesus no dia de hoje. Então, o servo não está acima do seu senhor. Então, se o Senhor, que é Ele, rebaixou-se, então o servo não pode estar acima dele. Ou seja, o servo fiel é aquele que faz aquilo que o mestre faz e aquilo que o mestre ensina. Porque em Jesus não tem diferença. Em Jesus não tem a diferença entre o ensinar e o fazer. Isso é o grande peso moral, de todo o ensinamento de Jesus. É a coerência entre aquilo que ele ensina e aquilo que ele faz. Por quê? Porque muitas vezes Jesus ensina fazendo, não é falando. Tanto que muitos trechos do Evangelho nós vamos encontrar expressões do tipo: e Jesus ensinava, e logo em seguida faz alguma coisa, né? Então, não há essa distância, entre aquilo que Jesus ensina e aquilo que Jesus pratica, aquilo que ele realiza. Então, Jesus diz: o servo não está acima de seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. E é muito interessante, esses termos são interessantes, sobretudo quando nós vamos ali mais naquele contexto da língua original. Por quê? Porque servo, serviço, isso no contexto bíblico, sobretudo do Antigo Testamento, são termos religiosos. Então, quando se fala o serviço, tanto que a igreja assumiu essa maneira de falar, onde o serviço é um termo religioso, quando chama a sua oração, a oração da igreja, a oração oficial, de ofício divino. O que é ofício? Ofício, oficina. Então, tudo isso está relacionado ao trabalho, a um serviço. Então, não há uma distinção de termos. Nós distinguimos culto e serviço. Mas, na Bíblia, no Antigo Testamento, serviço, servo, servia tanto nesse sentido que nós utilizamos, como o empregado, o trabalhador, como também aquele que presta o culto. Então, vejam que há um alcance mais profundo naquilo que Jesus diz. Por isso, a união perfeita entre o amor a Deus e o amor ao próximo. O amor a Deus se manifesta no culto e o amor ao próximo se manifesta no serviço de caridade. Aí que a gente vê que é uma moeda de duas faces, mas não dá para separar as faces, porque como é que fica, Então, de um lado, nós temos o culto, o nosso amor a Deus, e do outro lado nós temos o nosso serviço de caridade, o serviço aos irmãos. E, portanto, ali tudo está bem unido.
E Jesus diz, né? O serviço, o servo é aquele que presta o culto a Deus, como expressão do seu amor, de sua fidelidade, mas que se coloca a serviço, lava os pés dos irmãos. Então, Jesus insiste muito nisso, né? Então não é só um serviço qualquer, uma função qualquer que se desempenha, mas é um verdadeiro culto, né? Porque não pode se separar o amor a Deus e o amor ao próximo. Como também não pode se reduzir. Isso também é um grande desafio, porque há tendências, né? Há tendências de reduzir, tanto de um lado como de um outro, né? Então, aí perde o equilíbrio. Não pode existir um culto, um amor a Deus, se não há um serviço de caridade. Como também não pode existir, né, um serviço de caridade se não estiver enraizado numa razão maior, que é o amor de Deus. Por isso que Jesus diz, quem ama pai, mãe, irmão, mais do que a mim não é digno de mim. Mas por que Jesus está dizendo isso? Porque se nós amarmos as pessoas mais do que a Ele, nós não amaremos as pessoas. Ou amaremos poucas pessoas. Mas se nós tivermos um motivo, uma razão, uma motivação superior, né, que é o amor a Deus, a fonte de vida e vida em plenitude, então nós só seremos movidos para amar mais, né? Por isso que vem também o próprio amor, inclusive aos inimigos. Então a gente só ama o inimigo se for por amor de Deus, né? Se for por amor a Ele, é impossível, né? Nós não conseguimos. Portanto, então Jesus, Ele afirma, vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu sou. Jesus não é demagógico, né? Às vezes a gente cai nesse perigo, nesse erro, né? A gente cai nessa falsidade, nessa hipocrisia, né? De dizer, de negar, né, até as nossas qualidades e virtudes, e isso é incoerente, né? Então Jesus, Ele nos dá o grande exemplo, vocês me chamam de mestre e Senhor, e de fato eu sou. Agora eu, mestre e Senhor, lavei os pés, então vocês, quanto mais, não devem fazer isso, né? E aí Jesus diz, se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Então aqui também nós temos um grande desafio de compreensão. Aqui se utiliza no termo grego o verbo conhecer, né, que a gente poderia dizer que são duas maneiras, né, de se expressar na língua grega do verbo conhecer, né, até no português entrou, né, o conhecimento, a gnosis, né, gnosco, né, tudo nesse campo semântico de conhecimento. Mas esse conhecimento é um conhecimento especulativo, um conhecimento racional, enquanto que o que Jesus diz aqui, né, o conhecimento vivencial. Então Jesus diz, se sabeis isto, ou seja, vocês estão vendo isso, vocês estão convivendo com isto, né? Não é uma teoria sobre isso, né? Tanto que Jesus não lavou os pés dos discípulos às margens do mar da Galileia, que seria mais fácil, vem aqui Pedro, deixa eu lavar teu pé, que a água já está aqui bem pertinho, né? Não foi no início, Jesus lavou os pés dos discípulos, no final, no fim de tudo, como síntese. Então, por isso que aquele gesto tem muito significado, porque é depois que eles viram o que significava esse serviço de Jesus, não foi faz de conta, né? Não foi um gesto assim movido por uma vaidade, né? Assim para dizer que é humilde, para dizer que é não sei o que, antes de sê-lo, né? Não, Jesus praticou a humildade, a simplicidade, o serviço, o despojamento e depois sintetizou tudo isso naquele gesto. Aí aquilo de fato tinha muito significado e não virava uma demagogia, né? Jesus não faz o gesto antes, Jesus faz, realiza, pratica e depois sintetiza num gesto que tem um alcance muito profundo. E aí Jesus diz, se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Então, de novo o tema da bem-aventurança, né? O termo é isso, sereis bem-aventurados. E a bem-aventurança na Bíblia por excelência é a comunhão com Deus, né? É um caminho, até que a gente poderia traduzir de uma forma assim bem concreta, o puserdes em prática é se puserdes em marcha, né? Andar,
vai caminhar. Tanto que no capítulo 14, Jesus vai falar de um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ser bem-aventurado é chegar ao Pai. E só se chega ao Pai se passa por Jesus. E passar por Jesus é assumir a sua vida, assumir o seu serviço, não é, que é culto a Deus, né, oferta a Deus e caridade para com a humanidade. Depois Jesus, diante, né, dessa afirmação, né, do que significa o caminho para a felicidade, que é o caminho de seguir os seus passos no serviço, ele vai falar da possibilidade de uma traição, de saber do ponto de vista teórico, mas não colocar em prática. E aí ele cita o Salmo 40, versículo 10, o Salmo 41, aquele que come meu pão levantou contra mim o calcanhar. Aqui precisaria conhecer um pouco, né, da questão cultural. A refeição geralmente era feita numa mesa bem baixinha, né, assim no chão, todos sentados em volta, e o alimento ali no centro, né? Então as pessoas se aproximavam, estavam um tanto reclinadas em algumas almofadas, até aquela história do discípulo amado que estava reclinado sobre o peito de Jesus, porque a disposição, né, a organização para a ceia era dessa forma. Não era nem assim tanto um privilégio, né? Que sentou e estava ali. E, portanto, quando as pessoas iam se servir, né, iam levar a mão até o prato que estava ali no centro, né, e tirar ali um bocado, elas deviam ter muito cuidado e gentileza e cordialidade e educação. Porque se fizessem com movimentos bruscos, então era capaz de bater em quem está do lado, né, e batia geralmente com o pé. Por isso que diz, aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Ou seja, na hora que ele foi pegar o pão, na hora que ele foi pegar a comida, desatentamente, né, sem a gentileza, sem a cordialidade, só pensando nele, né, de forma egoísta. E às vezes, como a gente está na mesa, né, então passa a mão e bate com o cotovelo na cara do outro para pegar um pedaço de pão, para pegar um prato, né. Isso acontece, né? Porque faltou atenção, e faltou também o serviço, né? Se deixar servir. Passa aí o prato, né? Ao invés de ir com a minha mão mal educada e com o meu cotovelo sem controle, bater no outro. Isso, adaptando ao tempo de Jesus, servia, se pode dizer que era o calcanhar, né? A gente hoje diz o cotovelo, está todo mundo sentado, mas todo mundo ali no chão, então era levantar o calcanhar, ou seja, bater com o calcanhar no outro, uma falta de tudo, né? A gente não precisa nem dizer o que mais. Então Jesus fala isso, né? Dessa possibilidade de traição para aqueles que estão com ele. Isso também é um grande desafio para nós, né? Estamos com Jesus, participamos da sua ceia, e como é? Estamos levantando o calcanhar contra ele. E aí ele conclui, né, de novo, já apontando para a missão, aquele que recebe quem ele enviou, recebe a ele e recebe o Pai, né? Porque é o Pai a fonte da missão. É o Pai que envia Jesus, Jesus que nos envia. Então nós já vamos assim, né, criando a expectativa, né? Nós estamos na segunda grande parte do tempo da Páscoa, que é a preparação para Pentecostes, onde recebemos o Espírito Santo que nos confirma na nossa missão. Pois bem, então, que meditemos, né, retomemos durante esse dia esse pequeno trecho do Evangelho, mas de uma profundidade muito grande, porque nos coloca diante desses grandes desafios, né, de sentar-se à mesa com Jesus e partilhar com Ele, né, da sua presença, da sua palavra, mas também da sua missão. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.